E aí, galera, tudo bom? Vamos responder as questões aí da nossa atividade aí do terceiro ano. Tudo certinho? Tudo ok? Vamos lá. Um dos insumos energéticos que volta a ser considerado como opção para fornecimento de petróleo é o aproveitamento das reservas de cistos pirobetuminosos. As ações iniciais para exploração de xistos pirobetuminosos são anteriores à exploração de petróleo. Porém, as dificuldades inerentes aos diversos processos, notadamente os altos custos de mineração e de recuperação dos solos minerados, contribuíram para impedir que essa atividade se expandisse. O Brasil detém a segunda maior reserva mundial de xisto. O xisto é mais leve que os óleos derivados de petróleo. Seu uso não implica investimentos na troca de equipamentos e ainda reduz a emissão de partículas pesadas que causam fumaça e fuligem, por ser um fluido em temperatura ambiente mais facilmente manuseado e armazenado. Vamos lá. A substituição de alguns óleos derivados de petróleo pelo óleo derivado de xisto pode ser convenientemente por motivos. Letra A. Ambientais. A exploração de xisto ocasiona pouca interferência. Pouca não, é muita. Errado. Motivos técnicos. Fluidez. O xisto facilita o processo de produção de óleo. Não, ele falou que é demora muito para fazer isso daí, então tá errado. Econômicos, é baixo custo. Não, a gente viu lá que é alto custo. Políticos, a importação, lá não falou nada de político, então tá errado. Resposta letra E. Estratégico. A entrada de xisto no mercado é a oportunidade da possibilidade de aumento dos preços do petróleo. Vamos lá, próxima. Em algumas oportunidades, os noticiários de TV levantam a possibilidade de, no futuro próximo, o Brasil sofrer falta de energia elétrica, o que causará um caos. Em Santa Catarina temos uma grande usina gerador de energia elétrica chamada Jorge Lacerda, localizada no município de Capivari de Baixo. Com relação a essa usina, é correto afirmar que sua principal fonte de energia de origem fóssil é letra A, grão de soja. Grão de soja não é de origem fóssil, é um vegetal. Óleo diesel. Óleo diesel é de origem fóssil. Carvão mineral. Carvão mineral também é de origem fóssil. Muito bem. Plutônio. Plutônio não é de origem fóssil. Plutônio é energia nuclear. Urânio. Urânio também é energia nuclear. Então fiquei na dúvida aqui, professor. Letra B, óleo diesel. Letra C, carvão mineral. Os dois são de origem fóssil, mas esse município aqui de Capivari de Baixo, ele tem uma das maiores reservas de carvão mineral do Brasil. Então, resposta letra C. Terceira questão. De acordo com os dados da Agência Internacional de Energia, AIE, aproximadamente 87% de todo o combustível consumido no mundo são de origem fóssil. Essas substâncias são encontradas em diversas regiões do planeta, no estado sólido, líquido e gasoso, e são processadas e empregadas de diversas formas, por meio de um processo de destilação seca. O combustível 1 dá origem à matéria-prima para a produção de aço e alumínio. Combustível 2 é utilizado como combustível veicular, GNV,
em usos domésticos, na geração de energia elétrica e como matéria-prima em processos industriais. Combustível 3 é obtido a partir do processo de destilação fracionada por reação química e é também usado também como combustível veicular. Muito bem, então os combustíveis de origem fóssil 1, 2 e 3 são respectivamente: número 1, carvão mineral, gasolina e gás natural. 2, carvão mineral, muito bem, na produção de aço. Gás natural, utilizado também em casa e em veículos. E a gasolina, que é utilizado no veículos. Letra C, etanol. Ninguém falou do etanol, e etanol não é de origem fóssil. Etanol não é de origem fóssil. Etanol não é de origem fóssil. Então fica na dúvida entre a letra A e a letra B. Só que a gasolina nós não utilizamos em casa, né? Pelo amor de Deus. O que nós utilizamos em casa é o gás natural. Muito bem. Vamos para a próxima. Próxima questão, pessoal. Quarta questão. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas a pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários. Olha, aterro sanitário, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Kyoto. Vamos lá. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o etanol. Pessoal, o etanol é produzido através da fermentação alcoólica da cana-de-açúcar. Não tem aterro sanitário, certo? Letra B, gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica. Letra C, óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica. Olha só, pessoal, óleo de xisto. O óleo de xisto, a gente já viu lá, o óleo de xisto é feito lá do xisto betuminoso, é de origem fóssil, certo? Gás metano, muito bem, gás metano com a fórmula do CH4. Ele é obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica. Então, é produzido pelas bactérias, ok? Gás liquefeito de petróleo. Gás liquefeito de petróleo, pessoal, é o gás de cozinha. Ele é obtido da destilação do petróleo. Tem nada a ver com aterro sanitário. Então, o único aterro sanitário, gás metano. Certo? Sempre lembre, viu? Quinta questão. A expressão alimento orgânico vem sendo utilizada para indicar produtos de melhor qualidade para o consumo humano. Assinale a alternativa que apresenta uma explicação correta para o uso da expressão alimento orgânico. Então vamos lá. Alimentos orgânicos são alimentos que apresentam apenas origem vegetal. São alimentos de origem animal. São alimentos cultivados sem agrotóxicos. Adubos inorgânicos. Letra D. São alimentos que apresentam sua composição apenas de carbono. Então, vamos lá. Então, alimentos orgânicos, eles são cultivados sem agrotóxicos ou sem adubos inorgânicos, certo?
Então, é a expressão correta de alimento orgânico. Sexta questão, olha que questão bacana essa, hein? A figura mostra esquematicamente o equipamento utilizado nas refinarias para efetuar a destilação fracionada do petróleo. Vamos lá. Número 1. O que é que sai aqui, pessoal? Olha só, essa coluna de fracionamento, o número 1 são gases leves, certo? Tem o menor ponto de ebulição. Já o número 2 já vai ser um pouco mais pesado, provavelmente vai ser líquido. O número 3 já vai estar bem mais pesado, então vai ser um líquido bem mais viscoso. E número 4, pela figura aqui, deve ser o que sobrou do meu petróleo. Então vamos lá. Olha só aqui, ó. Lá em cima sai gás. Depois vem produtos químicos solventes, depois vem combustíveis para veículo. Qual o combustível que a gente utiliza? Gasolina. Depois, mais embaixo, querosene de aviação. Aí vem um óleo um pouco mais denso, óleo diesel. Depois combustíveis, depois óleos lubrificantes. E por último, asfalto. Aqui embaixo, ó, a borra do petróleo. Ah, professor, não presta para nada. Presta sim, a borra do petróleo que sobra serve para produzir asfalto. Então, vamos lá. Os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. E letra A, aqui em cima, número 1, gás de cozinha. Número 2, gasolina. Número 3 é um óleo mais pesado, mais viscoso, óleo diesel. E número 4, que não serve para nada, é o nosso asfalto. Álcool? No conditions. Álcool é da fermentação da cana-de-açúcar. Ele diz que o número 1 é asfalto. Vocês acham que o número 1 é asfalto? Não, asfalto é o número 4. Gasolina, o número 1? Não. Número 1 é um gás muito leve, são os gases. Letra E. Letra E, querosene aqui em cima. Também não, pessoal. Então, resposta letra A, de amor. Vamos lá para a próxima questão. Considere as fórmulas moleculares e os respectivos nomes das substâncias. Então, vamos lá. CH4 é o gás metano, C3H8 é o propano, C5H12 pentano, C7H16 heptano, C18H38 octadecano, certo? Eita, bem grandão, tem 18 carbonos, certo? Então vamos lá. A respeito das substâncias são feitas as seguintes afirmações. O metano é o principal componente do gás natural veicular, GNV, correto. O pentano e o heptano constituem a fração do petróleo conhecida como gasolina, correto. Pentano e heptano são conhecidos como a fração do petróleo como gasolina. 3. Octadecano pertence à fração conhecida como diesel. Octadecano, diesel. A gente já viu no outro exercício passado, né? Ou seja, ele vai ter 18 átomos de carbono, ou seja, vai ser bem pesado. Então, óleo diesel. É possível obter maior quantidade de moléculas pertencente à fração da gasolina a partir do octadecano por um processo conhecido por craqueamento. Exatamente. O que vai ser craqueamento, pessoal? Craqueamento é você pega uma molécula maior, certo? Você pega uma molécula maior e você vai
diminuir ela, você vai quebrar essa molécula em pedaços menores, certo? Então você pega lá, por exemplo, o octadecano, que é grandão, certo? Então o que é que você faz? Quebra ele em moléculas menores. Isso é craqueamento. Então você pode aproveitar o composto maior, você quebra em frações menores, então você vai obter lá outras substâncias. Estão corretas? Todas estão corretas. 1, 2, 3 e a 4. Então, resposta letra B, de bombom. Opa, nomenclatura, questão bacana, né? Qual o nome do composto abaixo? Então, eu tenho aqui, 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. Então, se eu tenho 3 átomos de carbono, eu tenho que ter um prefixo. O prefixo é a quantidade de números de carbono. Então, se eu tenho 3, o prefixo é prop. Então, já vou botando aqui, prop. Beleza. Depois eu vou para o tipo de ligação. Observe que a ligação aqui entre os carbonos, certo? A ligação entre os carbonos é do tipo simples. Então, se é do tipo simples, é AN. Então, vou lá, e acrescento o AN. Então, como é um hidrocarboneto, e nós só estamos trabalhando com hidrocarbonetos, então os hidrocarbonetos terminam com a letra O. Então, o nome desse composto é propano. Muito bem. Próxima questão. Olha só, essa aqui é um pouco diferente, né? Porque aqui eu tenho uma ramificação. Então, como eu tenho uma ramificação, eu tenho que identificar qual é a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela que tiver a maior quantidade de carbonos, que neste caso aqui é essa aqui. Então, aqui é minha cadeia principal, certo? Ela tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Depois desse passo, eu vou enumerar a minha cadeia. Então, vou enumerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. Eu vou observar onde está a minha ramificação. Como minha ramificação está mais para o lado direito, então vou começar a contar do lado direito. Então, vou lá, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o meu carbono 4. Muito bem. Então, a minha ramificação se encontra no carbono 2. Muito bem. Qual é o nome dessa ramificação? O nome dessa ramificação, como só tem um átomo de carbono, é metil. Muito bem. Então, o nome desse composto, professor, vai ser o quê? Vamos lá. Vai ser metil, que é o nome do radical, certo? Onde esse radical está? Está no carbono 2. Se está no carbono 2, então eu vou botar aqui, 2, tracinho, metil. E agora eu vou dar o nome da cadeia principal. Cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Se são 4 átomos de carbono, o prefixo é but. O tipo de ligação aqui, simples e simples. Então, todos vão ser AN. Então, vai ser, butan. Como é meu hidrocarboneto, então vai ser o que, butano. Então, o nome desse composto vai ser o quê? 2-metilbutano. Muito bem, pessoal. O
O próximo eu tenho aqui, ó, 1, 2, beleza, todos eles estão no carbono 2 e aqui está no carbono 4. Então, vou enumerar a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser minha cadeia principal, certo? Minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Então, enumerei a cadeia. Então, eu tenho aqui, ó, no carbono 2, vírgula, no carbono 4, eu tenho 2 do mesmo, que é metil. Como são 2 do mesmo, então vai ser, ó, dimetil. Dimetil, porque são 2 do mesmo, certo? Dimetil. Agora o nome da cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Cadeia principal tem 5 carbonos, então vai ser o que, ó? Pentano. Que letra feia. Então, carbono 2 e carbono 4 tem o mesmo, então vai ficar dimetil, cadeia principal, pentano. Muito bem. Agora nós vamos para as questões da nossa prática experimental. Vamos lá. Então, os plásticos usados foram os seguintes, né? Eu utilizei a embalagem de amaciante, certo? Embalagem de amaciante, o PEAD, polietileno de alta densidade. Então, a densidade dele é 0,94 a 0,97 gramas por centímetro cúbico. Eu utilizei também a embalagem de sorvete, que é o PP, polipropileno, e a densidade é de 0,9 a 0,91 gramas por centímetro cúbicos. Eu utilizei também um pedaço de cano, cano é PVC, policloreto de vinila, cuja densidade é de 1,2 a 1,3 gramas por centímetros cúbico. Muito bem. E o último foi um pedacinho de copo descartável. Copo descartável é o PS, que é o poliestireno, que a sua densidade vai de 1,04 a 1,08. Então, ó, presta atenção. O PAD, que é a embalagem amaciante, e o sorvete, as densidades deles são menores do que a da água. Então, se eu colocar eles na água, eles vão flutuar. Já o meu PVC e o poliestireno, a densidade é maior que a da água. Então, quando eu coloco eles na água, eles irão afundar. Muito bem. Número 1. O que explica os diferentes comportamentos das amostras de tamanhos iguais? Bem, o que explica são a diferença de densidade entre os plásticos, certo? Então, aqueles plásticos que tiverem a densidade menor que aquele líquido, ele vai flutuar. Se a densidade for maior do que aquele líquido, ele vai o quê? Afundar. Então, se o meu PVC tem a densidade maior que 1, então na água ele vai afundar. Muito bem. Número 2. No caso, as amostras tivessem tamanhos diferentes, os resultados obtidos seriam os mesmos? Lógico, pessoal. A densidade do material não muda por conta do tamanho, certo? Então, eu poderia ter o copo de plástico inteiro. Ele iria flutuar do mesmo jeito na água, certo? Então, poderia ter um pedaço de cano inteiro. Na água, ele iria o quê? Afundar, ok? Então, o tamanho não vai influenciar. Então, a resposta é sim, ok? Vamos lá, questão número 3. Coloque as amostras analisadas em ordem crescente de densidade. Então, vamos lá. Então, se a densidade da água
Então, no copo número 1 eu só tinha água, né? Se a densidade da água, certo? Então, na água flutuaram os 4, né? Eu joguei os 4 lá, 2 flutuou e 2 afundaram, beleza. Então, vamos lá. Depois, eu acrescentei sal aqui, não foi? A densidade da solução saturada de álcool, a solução saturada de NaCl com sal é maior. Então, um flutuou, que foi o meu plástico número A, e o meu plástico número B, ele afundou. Então, essa solução 1, ela é a que tem a densidade maior. Então, logicamente, os meus plásticos A e B, eles vão possuir a densidades maiores que C e D. Se B está no fundo, então B vai ter a densidade maior de todos. E A está flutuando, então vai ter a densidade que é a segunda maior. Muito bem. Já no outro copo, eu tenho o quê? Água e álcool. Se eu tenho água e álcool, o mais leve de todos vai ser o C. E o segundo mais leve, que está no fundo, vai ser o D. Então, aqui a ordem ficaria o quê? Ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, no copo 2, a solução tem a densidade menor. Então, os plásticos C e D vão ter as densidades menores. Qual dos dois vai ser menor? O que tiver em cima. Primeiro o C, depois o D. Já no copo 1, certo? Possui as densidades maiores. Qual que vai ter a densidade maior? O B, que está lá embaixo. E a segunda maior, letra A. Então, a ordem fica C, D, A e B. Certo? Então, e agora? Como saber qual é o plástico a partir da densidade? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, o meu PEAD, que é o polietileno de alta densidade. Olha só, PEAD, ele vai ser qual daqui, né? O PEAD vai ser a letra D. Por que vai ser a letra D, professor? Por que vai ser o plástico D? Porque lembre-se, no plástico D, ele ficou lá no fundo do recipiente. E o C, que foi o PP, ele flutuou, foi? Então, ó, o C, que tem a densidade menor que D, flutuou. Então, C é PP e D é o PAD. Gente, professor, como é que eu sei disso? Olha só, o PAD é mais pesado, então ele ficou no fundo. Quem foi que ficou no fundo? Foi o plástico D. O PP é mais leve, então ficou em cima. Ok? Beleza. Então, vamos lá agora para o PS e para o PVC. Quem foi que ficou pesadão lá? O PVC. Então, o PVC estava lá embaixo. Então, o PVC vai ser o plástico B, porque ó, vai ter o maior densidade. E o PS, que ficou em cima, então vai ser a letra A. Então, ficou assim, ó. Preste atenção, viu, pessoal? Então, ficou lá os plásticos. O plástico A é o PS, foi o que flutuou lá. O plástico B, PVC, ficou no fundo. O plástico C, flutuou, certo? Muito bem. E o plástico D ficou no fundo, que é o PEAD, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.